Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa condição de pele que é, assim, super comum, mas que ainda gera muita dúvida. Vamos falar sobre o melasma. Oi, pessoal. Pois é, um tema fascinante. E o interessante do melasma é que ele é uma verdadeira encruzilhada no nosso corpo, sabe? Encruzilhada, gostei do termo. Sim, porque a gente vai ver que ele conecta hormônios, genética e até o ambiente onde a gente vive de uma forma muito, mas muito visível. Exatamente. E com base no material que a gente recebeu, nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar o melasma. O que são essas manchas, por que elas aparecem e quem tem mais chance de ter. E o principal, né? O que fazer a respeito? Isso. Quais são as estratégias para lidar com ele? Vai ser uma análise bem completa para quem quer ir além do básico. E já adianto que vamos descobrir como a observação atenta da nossa própria pele pode contar uma história bem complexa sobre o que está acontecendo do lado de dentro. Ótimo. Então vamos começar por aí, pela identidade do melasma. O material usa uma descrição que eu achei, assim, genial pela precisão. Mácula homogênea de cor marrom clara. Essa definição é a chave de tudo. Vamos desempacotar isso. O que é uma mácula na prática? Então, mácula é um termo técnico, mas a ideia é super simples. É uma mancha. E a característica mais importante, a que define uma mácula, é que ela é só uma alteração de cor. Ah, entendi. Você passa o dedo na pele e não sente absolutamente nada. Não tem relevo, não é uma placa, não tem escamas, nada. É como se a pele tivesse sido tingida por dentro. Então, é uma mancha puramente visual, sem nenhuma mudança de textura. E o material faz questão de contrastar isso com outra palavra, o eritema. Por que essa diferença é tão importante assim? É fundamental. Porque elas apontam para processos biológicos completamente diferentes. Eritema é vermelhidão. Certo. E essa vermelhidão geralmente vem de vasos sanguíneos dilatados ali perto da superfície da pele. Isso quase sempre sinaliza algum tipo de inflamação ou irritação. Ok. Já o melasma, não. Ele é acastanhado. A cor vem do excesso de melanina, que é o pigmento que dá cor para a nossa pele. Então, quando um profissional olha e vê uma mancha marrom e não vermelha, ele já sabe, ok, não estou lidando com uma inflamação ativa aqui, e sim com um distúrbio de pigmentação. É impressionante como na dermatologia o vocabulário é tudo, né? Uma única palavra já muda completamente a direção do diagnóstico. Totalmente. Ok, identidade visual acho que ficou bem claro. Agora é a grande pergunta: de onde isso vem? E aqui o material é bem honesto, ele diz que a causa exata ainda não é 100% compreendida, o que é um pouco... Frustrante, né? Exato, frustrante. Mas ao mesmo tempo ele nos dá pistas muito, muito fortes. Em medicina raramente a gente tem uma causa única, tipo A causa B. O mais comum é ter um conjunto de fatores de risco, sabe? De gatilhos. E todos juntos criam um cenário perfeito para a condição aparecer. E no caso do melasma, as pistas são quase uma confissão. Quase uma confissão, é isso. O documento lista 3 situações bem claras como grandes fatores predisponentes. A primeira, a gravidez. A segunda, o uso de pílulas anticoncepcionais. E a terceira, terapia de reposição hormonal. À primeira vista, parecem coisas bem diferentes. O que o material aponta como elo de ligação entre elas? Existe um... Existe, e ele é o personagem principal dessa história toda. O estrogênio. Se você olhar bem para essas 3 situações, gestação, pílulas contraceptivas e reposição hormonal, todas elas envolvem o quê? Um aumento significativo ou uma flutuação grande nos níveis de estrogênio no corpo. Faz todo sentido. Essa é a conexão. O material deixa muito claro que essa exposição ao hormônio é o denominador comum que prepara o terreno para o melasma. E isso explica por que a condição é tão associada às mulheres. E a imagem clássica que o documento até menciona é a da mulher grávida. Não é à toa que o apelido do melasma é máscara da gravidez. Exatamente. É uma associação tão forte que já virou parte do imaginário popular. E tem um detalhe interessante que o material adiciona. Qual? É que as manchas podem surgir não só durante a gestação, mas também no pós-parto. Um período em que os hormônios ainda estão assim numa verdadeira montanha-russa tentando voltar ao normal. Entendi. Então temos o gatilho interno, que é hormonal, mas o que eu achei mais fascinante foi como o material descreve a interação disso com o fator externo.
Não basta ter a predisposição hormonal, certo? Certo, não basta. E esse fator externo é o sol, a radiação ultravioleta. O grande vilão de sempre. O grande vilão de sempre. O documento usa uma palavra forte. A condição é grandemente exacerbada pela exposição solar. A radiação UV age como um poderoso catalisador. Ela estimula os melanócitos, que são as nossas fábricas de pigmento na pele, a produzirem melanina em excesso justamente naquelas áreas que já foram sensibilizadas pelos hormônios. É quase como se o hormônio carregasse a arma e o sol puxasse o gatilho. É uma analogia perfeita, é exatamente isso. E o material dá alguma pista sobre por que essa sensibilidade acontece de forma tão específica em algumas áreas, como o rosto? O documento não entra nesse detalhe específico, mas a gente sabe que a concentração de receptores hormonais e a exposição direta ao sol fazem do rosto o alvo principal. Então, o que a gente tem é a definição de uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita. É, uma base hormonal que deixa a pele reativa e a exposição solar que ativa essa reatividade e a transforma em mancha. Isso mostra de forma muito clara que a gente não está isolado do nosso ambiente, sabe? O que acontece dentro da gente é diretamente influenciado pelo que está fora. E essa tempestade perfeita, ela acontece da mesma forma em todo mundo? Ou tem gente que, por algum motivo, tem a pele mais suscetível a ela? Ótimo ponto. A tempestade não é igual para todos, não. O material aponta que a condição é mais comum em pessoas de cor. Certo. E mencionei especificamente os hispânicos. Isso nos leva à terceira peça do quebra-cabeça, a predisposição genética, que está ligada ao fototipo da pele. Fototipos mais altos, ou seja, peles que são naturalmente mais escuras. Exato. E o porquê disso é fascinante. Não é que pessoas com pele mais escura tenham mais melanócitos, mais fábricas de pigmento. Não é isso. Não. Não. A questão é que os melanócitos delas são como atletas de elite. Eles são maiores e muito mais reativos. Já estão programados para produzir mais pigmento como resposta a qualquer estímulo. Que interessante. Então, quando eles recebem o sinal dobrado do estrogênio e da radiação solar, eles entram num modo de superprodução muito mais rápido e intenso. É uma questão de reatividade, não de quantidade. Que insight fantástico. Isso muda completamente a forma de pensar sobre o assunto. Ok, então a gente entendeu o que é, os gatilhos e o perfil de quem é mais afetado. Isso nos leva, claro, à parte prática. O que fazer? Sim. O material descreve uma abordagem de manejo que me pareceu muito lógica, baseada em tudo que a gente conversou até aqui. Sim, a estratégia de manejo segue exatamente o rastro das causas. O primeiro passo que o material sugere é tentar ir direto na fonte do problema. Eles chamam de interrupção do agente provocador. Que no exemplo que eles dão seria parar de tomar a pílula anticoncepcional, se ela for a fonte do estrogênio. Mas parar um anticoncepcional não é uma decisão simples, né? Para muitas mulheres, isso abre toda uma outra conversa sobre planejamento familiar, saúde. Exatamente. E é por isso que essa nunca é uma decisão unilateral. É uma conversa indispensável com o médico, com a médica. É preciso pesar os benefícios do contraceptivo contra o impacto do melasma. Certo. Às vezes, a solução não é parar, mas trocar. Mudar para um método não hormonal, como o DIU de cobre, por exemplo, pode ser uma alternativa viável para algumas pessoas. O importante é entender que a solução não é isolada, sabe? Ela se conecta com outras áreas da saúde e da vida da pessoa. Faz todo sentido. Mas e quando não dá para remover o gatilho? Como no caso da gravidez, por exemplo. Aí entra a segunda recomendação do material, que parece ser a mais importante de todas. Sem dúvida alguma, é a pedra angular de todo o tratamento e prevenção: fotoproteção rigorosa. Fotoproteção rigorosa. E o documento usa essa expressão de propósito, strict photoprotection. Não estamos falando de passar um protetor solar de manhã e esquecer da vida. É uma disciplina, quase um estilo de vida. Perfeito. A palavra é essa, disciplina. Significa evitar ativamente o sol nos horários de pico, usar barreiras físicas como chapéus de abas largas, viseiras. O documento menciona isso especificamente. Certo. E, claro, o uso constante e correto do protetor solar de amplo espectro, que protege contra os raios UV e UVB.
O material não entra em tantos detalhes, mas hoje a gente já sabe que a proteção contra a luz visível, aquela que a gente enxerga, também é super importante. Que geralmente está nos protetores com cor, né? Isso, nos protetores com cor. E o ponto crucial é a reaplicação. Um protetor que você aplicou às 8 da manhã já não tem a mesma eficácia às 2 da tarde. Sem essa disciplina, qualquer outra abordagem fica comprometida. Fica capenga. E além de tentar evitar o gatilho e se proteger do sol, o material menciona uma terceira via de tratamento. Sim, que são os cremes clareadores. A fonte cita a hidroquinona, que é um dos agentes clareadores mais conhecidos e estudados, mas aqui tem uma nuance muito importante que o texto faz questão de sublinhar. E qual seria? O uso desses produtos é para fins cosméticos. Para fins cosméticos, o que isso significa na prática? Significa que o melasma em si não é perigoso. Ele não vai evoluir para um câncer de pele, não causa dor, não representa um risco à saúde física da pessoa. Entendi. O tratamento com clareadores é focado em melhorar a aparência da pele e, consequentemente, aliviar o impacto psicossocial que as manchas podem ter. Que muitas vezes é imenso. Imenso, afeta muito a autoestima. Então é o tratamento da aparência, não de uma doença no sentido clássico. E essa clareza no diagnóstico, em saber diferenciar o que é um risco real e o que é uma questão estética com um impacto emocional, isso é fundamental. E essa clareza no diagnóstico é crucial, né? Não só para o bem-estar do paciente, mas para o profissional de saúde que precisa ter esse conhecimento todo na ponta da língua. É uma ótima ponte para a gente falar sobre como solidificar esse tipo de conhecimento. Sem dúvida. A capacidade de revisar um conceito, entender os detalhes de uma condição e testar o próprio conhecimento é o que diferencia um bom profissional. Conectar a teoria com a prática é um desafio diário. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta completa para consolidar o aprendizado. E voltando ao nosso ponto sobre o manejo do melasma, fica evidente que, apesar de existirem tratamentos ativos como os clareadores, a base de tudo, o pilar negociável da estratégia, é mesmo a disciplina com a proteção solar. Perfeito. Então, só para a gente amarrar tudo o que analisamos hoje. O melasma é uma superprodução de pigmento, a melanina, que resulta em manchas acastanhadas e planas, sem relevo, principalmente no rosto. E a sua causa é uma interação complexa. A gente tem um forte componente hormonal, com o estrogênio como principal suspeito, o que explica a ligação com gravidez e contraceptivos. E esse gatilho interno é potencializado por um fator externo poderoso, a exposição ao sol. Exato. E vimos também que ele afeta predominantemente mulheres e é mais prevalente em pessoas com tons de pele mais escuros. Cujas células de pigmento são naturalmente mais reativas. Perfeito. E o manejo se baseia em 3 pilares. Tentar remover o gatilho hormonal, quando possível. Usar tratamentos clareadores para fins cosméticos. E, acima de tudo, a fotoproteção rigorosa e constante. Acho que fechamos bem o ciclo. Sabe, isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Manda. O material que a gente analisou hoje nos mostra o estrogênio como esse denominador comum. Certo, o fio condutor da história. Isso. A reflexão que fica para mim é, considerando essa ligação tão íntima entre mudanças hormonais, sejam elas naturais, como na gravidez, ou por intervenções, como os contraceptivos, e uma condição tão visível na pele, o que isso realmente nos diz sobre a interconexão dos sistemas do nosso corpo? Boa pergunta. Como um sinal na pele, algo que a gente vê no espelho todos os dias, pode ser, na verdade, o reflexo de processos internos muito profundos e complexos sobre os quais a gente raramente para pensar. É um lembrete de que está tudo conectado. Está tudo conectado. É um lembrete poderoso de que a pele não é só uma capa, um invólucro. Ela é um mapa do que acontece por dentro.